Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula vamos falar sobre artigo. Então eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa. Então vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar um artigo de opinião. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinadas palavras. Então, uma breve reflexão para vocês pensarem um pouquinho aí. Como é se deslocar pelo trânsito da sua cidade? Você considera fácil ir de um lugar para o outro? Qual tipo de transporte você mais usa? Você pode escrever um texto opinativo referente sobre esse tema, essas 3 questões que eu coloquei aqui para vocês? Com certeza sim. Argumentos, opiniões é que não iriam faltar no texto. Então vamos à leitura de um artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo no qual o autor apresenta o próprio ponto de vista sobre determinado tema, usando uma linguagem geralmente simples e objetiva. São textos publicados normalmente em jornais, revistas e blogs e têm como objetivo apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Qual assunto relevante para a sociedade que podemos fazer um texto de opinião? Então, são geralmente acontecimentos atuais, temas atuais, contemporâneos do nosso dia a dia. Onde a gente encontra esses textos de opiniões? Jornais, material impresso, revistas, jornais, redes sociais, internet, blogs. E como vamos fazer um texto de opinião? Como é essa estrutura do texto de opinião? Então, sabemos que a característica principal é você expor com argumentos a sua opinião referente ao tema. Se você é a favor ou se você é contra aquele tema do seu texto, ok? Então, aqui algumas características. Então, textos escritos geralmente em primeira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções vinculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Então, o objetivo de um texto de opinião é convencer o leitor sobre a sua tese, sobre a sua opinião do que você está falando, do tema que você está falando em seu texto. Vamos à leitura de um artigo de opinião. Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, esse foi o tema, o título do nosso artigo. Nos últimos tempos, a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, o mais antigo de todos os problemas, vem obstinando discussões sobre uma das possíveis soluções para o quesito mobilidade urbana. O fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis. Então, já deu para perceber nesses 2 parágrafos a ideia do autor. Então, o tema é mobilidade urbana no Brasil. Então, o que seria essa mobilidade urbana? É você percorrer ali a cidade em automóveis, você se deslocar ali na cidade. Então, qual foi a opinião? O que ele defende ali? Ele diz que
os problemas são possíveis pelo esse aumento da população, né? As cidades estão inchadas, então com o aumento da população, aumento de carros. Então já deu para a gente prestar atenção também na tese do autor, tá? O que ele está defendendo ali. Então vamos de atividade 1. O fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis. Então, aqui a pergunta: qual o problema que motiva o debate sobre a mobilidade urbana? Então, qual foi esse problema? Um tempo para vocês responderem atividade 1, eu logo volto para fazermos a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder a atividade 1? Então vamos reler novamente o trecho do nosso artigo. O fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis. Então, qual o problema que motiva o debate sobre a mobilidade urbana? Então, seria o crescimento da população nas cidades e, consequentemente, no número de automóveis nas ruas, ok? E continuamos a nossa leitura. Uma das grandes causas que podemos considerar como o gerador de todos esses problemas é a má qualidade dos transportes públicos, gerando assim uma insatisfação ao seu uso. Nos últimos anos, o povo brasileiro não perdeu a oportunidade de financiamento de automóveis, fazendo assim com que aumentasse gradativamente o número de carros. Uma das grandes dificuldades é o desenvolvimento de meios para a solução desse sufoco, mas com uma pequena pausa, ação integrada e estudos, podemos sim obter variadas formas para uma possível saída. Então, percebemos que o autor já colocou ali a tese, sua opinião dele, e no último parágrafo apresentou uma possível ideia de solução. Então, isso é muito importante. Geralmente, futuramente, vocês farão o Enem solicita ali no último parágrafo, no desfecho, ali no finalzinho, na conclusão do seu texto, uma opinião ali, uma ideia de solução para o problema, se você é a favor ou contra o tema que você está desenvolvendo no seu texto, ok? Atividade 2. Uma das grandes dificuldades é o desenvolvimento de meios para a solução desse sufoco, mas com uma pequena pausa, ação integrada e estudos, podemos sim obter variadas formas para uma possível saída. Que ideia a palavra destacada expressa no trecho? Então, um mas. Que ideia esta palavra destacada expressa nesse trecho que a gente retirou? Então, um tempo para vocês responderem essa questão.
Vamos para a correção da atividade 2? Vamos reler novamente o trecho. Uma das grandes dificuldades é o desenvolvimento de meios para a solução desse sufoco, mas com uma pequena pausa, ação integrada e estudos, podemos sim obter variadas formas para uma possível saída. Então, que ideia a palavra destacada mas expressa no trecho? Então, apresenta uma ideia contrária à anterior, ou seja, apesar das dificuldades, é possível encontrar uma solução. Então, apresenta uma ideia contrária à frase anterior, tá? Que apesar das dificuldades, é possível encontrar uma solução. Ok? Então, se vocês fizeram uma resposta, escreveram uma resposta similar a esta, está correta. Continuação da leitura. Acredito que os meios de saída são a criação e a estruturação de bairros multifuncionais, dar continuidade aos projetos e programas já existentes e aprovados, o melhoramento e a expansão do transporte público de qualidade e o planejamento de modelos arquitetônicos modernos e suficientes a todas as classes sociais. Todavia, esse é um assunto que sempre estará provindo novos debates e planejamentos, mas feitos e estruturados com projetos de médio e longo prazo, poderemos sim atender à demanda do momento. Então, esse é um artigo publicado, escrito por Diego Isaac Lopes. Então, viram quantos argumentos ele utilizou? Então, para fazermos um bom texto, precisamos saber o tema, saber referente ao tema. Então, pesquisar, estudar, colocar dados, estatísticas para o seu texto. Então, você precisa argumentar, convencer o leitor da sua tese, da sua opinião. Então, vocês viram também a enorme sugestão que o autor deu no texto final, ali na conclusão final. Atividade 3. Acredito que os meios de saída são a criação e a estruturação de bairros multifuncionais, dar continuidade aos projetos e programas já existentes e aprovados. Nesse trecho, qual a palavra evidencia que o texto é um texto opinativo? Então, que ideia que nos indica que esse texto é um texto de opinião? Então, um tempo para vocês responderem esta questão, logo volto.
Vamos reler novamente o trecho. Acredito que os meios de saída são a criação e a estruturação de bairros multifuncionais, dar continuidade aos projetos e programas já existentes e aprovados. Então, nesse trecho, qual a palavra que indica, que evidencia que o texto é um texto opinativo? Então, qual palavrinha seria? Acredito. Então, a palavra acredito, porque o verbo acreditar está conjugado na primeira pessoa do singular, eu acredito. Então, com essa palavrinha, a gente percebe que o texto é um texto opinativo. Então, tem alguém dando uma opinião referente ao tema. Para refletir, tomando como base a leitura do artigo de opinião, os desafios da mobilidade urbana no Brasil, que foi o tema lido no texto, pode-se inferir que mobilidade urbana é a capacidade de deslocamento de pessoas dentro de um centro urbano, das cidades. Quando esse deslocamento torna-se difícil, complicado ou impraticável, por qualquer motivo, existe um problema de mobilidade urbana. Então, aqui uma pequena reflexão para vocês terem conhecimento do que seria essa mobilidade urbana. Então, é esse deslocamento de pessoas na área urbana, nas cidades, ok? Gostou de ler um artigo de opinião? Percebeu a importância do assunto abordado? Acesse o aplicativo Redação Paraná e escreva o seu. Lá você encontrará algumas propostas de produção de artigo de opinião. Pratique! Então, conhecem o aplicativo Redação Paraná? Então, é o momento de vocês acessarem, conhecerem a plataforma. Tenho certeza que vocês vão adorar. Lá vocês terão muitas ideias de produção, correção. Então, como vocês escreverem um bom texto. Então, nesta aula falamos um pouco sobre artigo e espero que vocês tenham gostado. Até breve!